Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês hoje nesse vídeo sobre o que eu fiz para conseguir criar esse pequeno filhotinho de anu branco. A Sandy, né? Que vocês já devem ter visto muitos vídeos dela aqui no canal. A Sandy, eu encontrei ela em dezembro de 2019. Encontrei ela caída no chão, numa areia. Ela caiu de uma araucária muito alta, de uns 10 metros de altura, e do lado dela tinha um outro filhotinho, do mesmo tamanho, só que já estava morto. Então, como eu não conseguia colocá-la de volta na araucária, eu me vi obrigada a tratar ela, né? Então, procurando informações na internet sobre o que fazer para tratar, eu achei uma receita, vamos assim dizer, né? Essa receita dizia para a gente colocar 3 partes de farinha de ração de gato super premium moída, uma parte de farinha de aveia e uma quantidade bem pequena de maçã raspada. Então, eu peguei um moedor de café que eu tenho aqui em casa, coloquei meia xícara mais ou menos de ração dos meus gatos, que eu tenho 2 gatos, vocês sabem, né? Eles estão sempre aqui no canal também. Então eu peguei meia xícara dessa ração super premium, coloquei no moedor de café e moí até virar uma farinha assim bem fina. Uma farinha mesmo, né? Uma farinha de ração de gato. Coloquei dentro de um pote e dentro desse pote também que eu coloquei a farinha de ração de gato, eu coloquei umas 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Também bem fininha, farinha de aveia bem fina. Deixei ali, misturei bem, né, essas 2 farinhas, tanto a ração quanto a de aveia, fiz uma mistura bem homogênea das 2 farinhas e deixava sempre nesse pote fechado com tampa, já essa mistura de farinhas pronta, já ali a mistura seca, né, sem molhar, sem nada, só guardava ali como se fosse já ali, essa pré-mistura, né, de farinhas. E na hora de tratar a Sandy, o que eu fazia, eu pegava mais ou menos uma colher de sopa assim rasa, nem tanto, vamos dizer uma colher de sobremesa rasa, colocava numa xícarazinha, num potinho, e colocava umas 2 colheres de sopa de água quente dentro dessa mistura. Vez ou outra eu colocava maçã raspadinha, mas era muito pouco. Só no começo eu coloquei, mas depois eu não colocava mais. Maçã é muito doce, né? Eu pensei, isso não vai fazer bem para a barriguinha do passarinho, né? Então eu usava tipo uma colher de sobremesa da mistura de farinhas, colocava umas 2 colheres de sobremesa de água quente ali dentro dessa misturinha e deixava um tempo de espera. Eu digo esse tempo de espera porque tinha que esfriar, né? Ficar numa temperatura agradável para poder dar para o filhote comer pela seringa. E também tinha que ter esse tempo de espera porque quando a gente logo faz a mistura, dá a impressão que ficou boa, que a papinha ficou já numa consistência legal. Mas depois de uns 3 ou 4 minutos, as farinhas absorvem toda aquela água e a papinha acaba ficando bem dura. Então, se eu já fosse nessa mesma hora dar essa papinha pronta pro passarinho, pro anu branco, ia ressecar dentro do intestino dela. Então, o que eu tinha que fazer? Ter esse tempo de espera ali, já aproveitava para esfriar, né, essa mistura ali que eu fiz com água quente e aproveitava para ver como ia ficar a absorção dessa água pelas farinhas, né? Então, vez ou outra eu colocava um pouquinho mais de água, porque ficava muito duro esse mingauzinho, ou vez ou outra, se ficasse muito mole, eu colocava assim, tipo uma pitadinha a mais dessa mistura de farinhas. Então, depois que estava pronto, eu puxava pela seringa e ia tratar a Sandy como vocês veem nesses vídeos ali, né? Que eu já gravei e estou disponibilizando, inclusive, aqui vamos dizer, nesse tutorial de como tratar um anu branco órfão, né? Vamos dizer assim. Então a Sandy cresceu forte, foi crescendo saudável, de vez em quando, a cada 15 dias, vamos dizer, uns 10 dias, acho que nem 15 dias, a cada 10 dias eu colocava nessa misturinha que eu fazia das farinhas com a água, eu colocava umas gotinhas de polivitamínico para aves
e umas gotinhas de cálcio também. Cálcio bem pouco, um pouco mais de polivitamínico, tipo umas 3 gotinhas assim, para ir fortalecendo, ela crescendo forte, saudável, né? Então assim ela foi crescendo, olha só. Ali tá ela comendo, né, a papinha de ração de gato com farinha de aveia, lembrando que são 3 partes de ração de gato premium, super premium, né? Moída e uma parte só de farinha de aveia, tá? Então, conforme ela foi crescendo, ela foi abandonando a seringa e eu fui dando pedaços de frango para ela. No comecinho eu fazia frango sem cozinhar nada, eu fazia só pedacinhos de frango cru, só que aí ela fazia muita sujeira. Eu via que grudava no bico dela, então eu comecei a cozinhar esse frango, só o frango cozido sem absolutamente nada. Então eu picava em pequenos pedaços e quando eu ia servir ela, eu aquecia um pouquinho só para tirar o gelado, porque eu guardava na geladeira e servia ela. Também eu dava minhoca para ela comer, ela comia também pequenas borboletinhas, eu dava até, como é que é o nome daquele bichinho? Até libélula eu dei para ela comer uma vez e ela comia muito bem. Então, e quando eu fazia a alimentação da Sandy com frango, que ela já era grande, eu umedecia o frango com um pouquinho de azeite de oliva, porque eu percebi que o intestino dela ressecava um pouco, tá? Se a gente trata ela sem o azeite de oliva. Mas não óleo de soja, tá? Tem que ser azeite de oliva, que é uma coisa mais natural, né? Saudável. Então, tá só, olha ali, ó, comeu muito bem, ficou satisfeita. Outra coisa, quando vocês vão tratar o filhotinho de vocês, pode ir oferecendo à vontade. Conforme eles vão comendo, eles vão se satisfazendo, eles não abrem mais o bico assim, ó, batendo as asinhas e pedindo comida. Então, chega um ponto em que eles param de pedir comida, como se estivessem no ninho mesmo, né? E outra coisa para vocês ver, depois de tratar o filhotinho, segura ele na mão e vocês vão ver que a barriguinha dele tá bem cheia. A barriguinha fica um pouco mais para baixo, assim, para trás das patas, mais ou menos. E fica com a barriguinha bem cheia, então significa que já deu, né? Não precisa mais dar muita comida. Às vezes eles vão ser um pouco mais gulosos do que precisa. Então a gente tem que saber dosar a quantidade de alimento. Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender a forma como eu fiz para tratar esse passarinho. E outra coisa, depois que a Sandy cresceu, ficou grande, a gente soltou ela numa mata que tinha aqui pelas redondezas, a gente foi bem para dentro da mata e a gente levou ela numa caixinha, né? Abriu a caixinha e soltou ela. E foi o tempo de a gente olhar para o lado, assim, para se distrair com alguma coisinha e olhar de novo para lá, para a Sandy, e ela já não estava mais. Então ela voou e eu acredito que ela tenha se virado muito bem, porque ela caçava muito bem. Quando tinha bichinhos, assim, essas coisas que... Quando ela estava solta, assim, perto da gente e tinha bichinhos, ela ia direto caçar os bichinhos, então ela era boa de caça. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo, tá? Deixem o seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo para quem precisar ter informações sobre como tratar um passarinho desse. Muito obrigada, até mais!